Direto da redação de volta, Rafael Perobon aqui comigo. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Poliana. Boa tarde a todos. Hoje muita informação de esporte. Só deixar aí o recado para o torcedor, para o telespectador ficar ligado que ainda hoje nós traremos todos os grupos do Paulistão, que o sorteio foi agora de pouco. Isso aí, é o Direto da redação dando as notícias para você em primeira mão. Vamos começar então, seguindo nosso roteiro, falando dos Jogos Abertos. Exatamente. O secretário de Esportes aqui de Rio Claro, Reginaldo Breda, ele falou com a gente sobre a campanha de Rio Claro nos Jogos Abertos, que terminaram no último sábado, foram realizados lá na cidade de Mogi das Cruzes. Ele faz um balanço de como foi a competição, que Rio Claro terminou em 7º lugar. Sobre a campanha, eu tenho que dizer que ficou dentro da expectativa de Rio Claro. Rio Claro tanto poderia ficar em 4º como ficaria em 9º. Aí conseguiu ficar em 7º lugar. Ficou à frente de algumas cidades muito maiores que Rio Claro e de algumas cidades ficou muito próximo, no caso de Santos, do próprio Mogi, que sediou os Jogos, São Bernardo, São Caetano, São José, cidades que têm tradição de Jogos Abertos e que disputam os Jogos para vencer. Então, estou muito contente, né, e gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer a todos os atletas, o nosso governo, o prefeito Edu Altimari, pela força que deu para que Rio Claro pudesse fazer essa brilhante campanha nos Jogos Abertos desse ano. O basquete, que vinha de um campeonato não tão bom, né, fez uma excelente campanha nos Jogos. O voleibol, campeão, a gente já sabia do potencial do voleibol. O nosso xadrez, forte como sempre. O nosso karatê, que ficou vice-campeão da primeira divisão. Agora, para Rio Claro se manter na primeira divisão, tem que ficar campeão dos Jogos Regionais no ano que vem novamente? Isso, a primeira divisão não é fixa, né? Não tem cadeira cativa. Todo ano você tem que renovar a sua participação na primeira divisão. E um dos caminhos é a gente ficar vice-campeão. Não precisa nem campeão, porque a Americana ficou campeã da segunda divisão dos Jogos Abertos, automaticamente subiu e abre mais uma vaga para a nossa região. Isso aí, Rafael, as informações então desses jogos que ficaram dentro da expectativa com os resultados que a cidade esperava. Com certeza, e a gente percebe claramente que a secretaria ficou satisfeita, né? A gente já havia comentado aqui, ficou dentro da meta, né, da previsão que eles fizeram, entre 4º e 9º colocado. Então Rio Claro foi bem por ser o primeiro ano, né, é exatamente isso que o Breda disse. Vamos ver, né, se a equipe consegue no ano que vem conquistar novamente o direito de disputar os Jogos Abertos na primeira divisão. E agora a gente tem uma informação, deixar o pessoal aí de casa curioso para saber o grupo do Rio Claro. Isso. Vamos falar aí um pouquinho de Copa do Mundo? Copa do Mundo, exatamente, é uma notícia importante aqui para a região nossa, né? Porque uma seleção poderá ficar por aqui durante a Copa do Mundo. O comitê organizador local, né, o COL, anunciou ontem à tarde o lançamento aí da versão final do catálogo de centros de treinamentos de seleções para a Copa. A versão final possui 83 CTs, 19 a mais do que a FIFA exige. Do total, 30 estão no estado de São Paulo. Um deles aqui na região é em Piracicaba, Poliana. Para chegar ao montante final, 3 versões dessa relação foram produzidas após 403 inscrições aí de cidades brasileiras. Cada seleção classificada para a Copa do Mundo seleciona 2 opções de CTs e tem até 18 de dezembro para indicar o local para treinamento e até 30 de janeiro para confirmar. A escolha é feita por um sistema eletrônico desenvolvido diretamente aí pela FIFA. As cidades paulistas que abrigam CTs para a Copa do Mundo 2014 são as seguintes. A gente tem aí Águas de Lindóia, Araraquara, Atibaia, Barueri, Bragança Paulista, Campinas, Cotia, Guarujá, Guarulhos, Itu, Jaguariúna, Mogi das Cruzes, Piracicaba aqui na nossa região, Porto Feliz, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba. É importante a gente ressaltar também que o fato de estar na lista, né, não significa que as cidades receberão uma seleção. Como a gente disse, cabe a cada um dos 32 países agora escolher dessa lista toda onde eles vão querer ficar. Tomara que venha uma seleção aqui para a região, isso é assunto para a gente, né, Rafael? Isso, exatamente, seria muito bacana, né? Já pensou uma seleção aí treinando em Piracicaba? E mesmo que não venha, olha, a cidade de Piracicaba já recebeu muitos investimentos do Ministério do Esporte, né, para reformas, reparos do estádio Barão de Serra Negra, assim como os outros centros de treinamento também.
Então vamos falar agora de Velo Clube. Velo Clube informa. Olha, hoje o programa tá quente, hein? Para o torcedor do Velo, as notícias não são tão boas assim, né? Ontem nós trouxemos na Claretiana FM a informação de que o Velo havia encaminhado um ofício à Federação Paulista pedindo licença da disputa e, consequentemente, também de sediar a Copa São Paulo de Juniores agora no mês de janeiro, por não ficar pronto a tempo o gramado do Estádio Benitão. Ontem à noite, a assessoria do Velo encaminhou um e-mail para a imprensa confirmando essa informação. E a nota traz ainda outros detalhes. O Velo, que este ano sediou a Copinha e foi sucesso de público, e também o Rubro Verde fez uma boa participação, né? O Velo teve um atraso no andamento das obras do estádio, do gramado do Benitão, né? As conclusões dos trabalhos ficariam com tempo exíguo para esse encerramento. Segundo a assessoria, estão sendo seguidos aí os procedimentos para que a obra seja entregue com plenas condições de uso. Com o atraso e com a utilização na Copa São Paulo, poderiam ocorrer danos no novo piso e inviabilizar o uso na Série A2 pela equipe profissional, que é o grande objetivo do Velo. Então esse foi um dos fatores, mas também teve outro, teve fator financeiro. O Velo não conseguiu parceiros para que a disputa fosse realizada aqui em Rio Claro. A gente sabe que a equipe sede, né, cidade sede, tem que arcar com esse custo, que é em torno de R$100 mil, para custear a alimentação, hospedagem das equipes que estão na cidade. E outro fator admitido pelo Velo foi a questão técnica. O time sub-20 do Velo deixou a desejar no final do Campeonato Paulista, né? Perdeu os derbys contra o Rio Claro, depois perdeu lá nos Jogos Abertos. E como a inscrição de novos atletas estão proibidas, né, já nessa época do ano, fica então inviável a participação segundo a diretoria com o mesmo elenco que disputou as competições desse segundo semestre. Então, assim, alguns dos atletas deverão ser dispensados e outros serão aproveitados pelo técnico Carlos Rossi. Ainda para finalizar esse assunto, com a realização da Copa São Paulo de Futebol Júnior no Benitão, o Velo não poderia aí utilizar o seu estádio para treinos visando a Série A2. O Velo disse ainda ter consultado a federação sobre possíveis punições pela não participação e, segundo os dirigentes, a federação entendeu o esforço do Velo para melhorar o estádio e, portanto, disse que o clube não vai ser punido, Poliana. Infelizmente, uma competição a menos, o torcedor gosta de ver as equipes. É uma competição de graça, né? Esse ano nós tivemos grandes públicos, grandes equipes vindo aqui, né? É sempre muito interessante. O torcedor gosta de ver a sua equipe, gosta de saber da equipe adversária também, mas vamos aí esperar para a Série A2, que afinal de contas as duas equipes estão trabalhando, né? Série A1 e Série A2, Rio Claro e Velo Clube. Exatamente, então só confirmando, né? Rio Claro não será a sede da Copa São Paulo no mês de janeiro. Vamos falar rapidinho, pessoal lá de casa, sorteio da Dal Malharia, aqui parceria da TV Claré com o direto da redação e a Dal Malharia. Exatamente, mais uma vez, né, a Dal Malharia Estamparim, em parceria com a TV Claré, vai presentear você aí de casa com um conjunto de camisa para o time que você joga. Mas atenção, não é o time que você torce, não, é o time que você joga aquela partidinha ali de final de semana, aquela pelada com os amigos. Para participar, ligue para cá, deixe o seu nome, que no final agora do mês de novembro nós vamos sortear para você. 2111-7000. Novembro nem começou, mas a gente já está com a campanha em andamento. Quem vai sortear é você, viu, Rafael? Porque eu estarei de férias. Você vai estar de férias, verdade. O Rafael sorteia para você. Dia 29 de novembro. Pois é, então vamos falar, deixamos o torcedor aí esperando as informações que nós temos da Série A1 do futebol paulista. Exatamente, nós temos as informações aqui em primeira mão, né, sobre o regulamento agora oficial do Paulistão 2014, então presta atenção, torcedor do Rio Claro, para a fórmula de disputa. Algumas coisas a gente já sabia, já tínhamos comentado aqui. Sobre outras questões ainda tínhamos dúvidas. Por exemplo, os cruzamentos e também a questão do rebaixamento. Então ficou assim, serão 4 grupos mesmo, com 5 equipes cada, que se enfrentarão fora dessas chaves. Ou seja, o Rio Claro, por exemplo, está no grupo D, ao lado de Palmeiras, Mojimirim, Bragantino e Oeste de Itápolis. Portanto, o Rio Claro ele não vai enfrentar essas equipes. O Rio Claro não joga contra o Palmeiras, o Rio Claro não joga contra o Mogi, nem contra o Bragantino, nem contra o Oeste nesta primeira fase. Porém, os 2 primeiros de cada grupo jogam entre si pelas quartas de final ao término dessa primeira fase. A semifinal também será definida em apenas um jogo, enquanto a decisão do título se dará em 2 partidas.
Nessas fases, né, todos os empates, inclusive no placar agregado, né, no caso da decisão, o vencedor será conhecido nas cobranças de pênalti. Então não tem vantagem, né, aí nos mata-matas. O rebaixamento, por sua vez, será decretado às 4 equipes de pior campanha no geral na primeira fase. Então, pelo visto, não será, por exemplo, Poliana, o último de cada grupo, mas sim os 4 piores em número de pontos do geral. Então vai ter uma classificação geral. Vai ter que ter. E aí os 4 últimos da tabela. Os 4 que somarem menos pontos, né? Vão cair. Então vou passar os outros grupos. Vamos os outros grupos, o pessoal quer saber. Então vamos lá, olha só, o grupo A ficou assim: São Paulo, Penapolense, Linense, Atlético Sorocaba e Comercial de Ribeirão Preto. Então este é um grupo. Então depois nós temos o grupo B, tem time da região também: Corinthians, Botafogo, 15 de Piracicaba, Ituano e Audax. Então o 15 não enfrenta o Corinthians na primeira fase. Não é só se ficar em segundo lugar aí, o Corinthians em primeiro ou vice-versa, e aí eles fazerem as quartas de final. Então o Corinthians no grupo B. O grupo C tem o Santos como cabeça de chave, e depois temos também Ponte Preta, São Bernardo, Paulista de Jundiaí e a Portuguesa. E o grupo D com Palmeiras, Mogi, Bragantino, Oeste e Rio Claro. Resta agora, Poliana, a gente aguardar a tabela do campeonato para ver quem é que o Rio Claro vai receber no Chimitão, quem é que o Rio Claro vai enfrentar fora de casa. Você já sabe para quem que eu tô torcendo, né? Para que nós tenhamos jogos aqui em Rio Claro do Corinthians. Cada um puxa a sardinha para o seu. E o Rio Claro também quer, não é só você não. A diretoria, com certeza. A diretoria do Rio Claro também quer mandar, né, o jogo contra o Corinthians por conta da renda, evidentemente. Agora, a gente tem que ver se a diretoria vai trazer esse jogo para Rio Claro mesmo ou se vai mandar para a região. Porque, olha, eu tenho uma informação importante que eu recebi ontem do Rio Claro. O Galo Azul vai fazer a sua pré-temporada agora em novembro e dezembro na cidade de Araras, na minha cidade. Portanto, olha lá na estrutura então da União ter São que João. ir para Araras, na estrutura da União, acompanhar a equipe do Rio Claro Futebol Clube. Pois é. Rafael, muito obrigada. Deu tempo de a gente falar de tudo hoje. Ufa, quanta coisa com as informações quentes. Mas daí o nosso telespectador ficou bem informado. Boa tarde a todos, até amanhã. E o Direto da Redação, então, volta ao longo da programação regional da TV Brasil. Até lá.